TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Estamos aqui mais uma vez com o Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. E como a gente veio dizendo ao longo do tempo, analisando as eleições de 2018, fortes emoções aconteceram nos últimos 10 dias e fortes emoções prometem acalorar o debate até o dia 7 de outubro. Estou aqui mais uma vez com o meu amigo Moisés, também diretor da TV, onde nós vamos comentar principalmente, se vocês repararam, semana passada nós não gravamos nenhum programa, para acompanhar a evolução dos seguintes fatos. Primeiro, a negação do registro de candidatura de Lula lá no TSE. Depois, as pesquisas que começaram a ser publicadas com a presença de Lula e sem a presença de Lula. Depois, nós tivemos o ato lamentável antipolítico que ocorreu semana passada, do ataque a um candidato a presidente da República e a exploração eleitoral desse fato. E agora, recentemente, o anúncio oficial do PT, onde Lula afirma textualmente que Haddad é o seu candidato a presidente da República. E também não podemos esquecer, já ia passar batido, o início da propaganda na televisão e no rádio. Todos esses elementos estão misturados num curto período de 10 dias, 10, 11 dias, que teve impacto para alguns, impacto positivo para alguns e impacto negativo para outros neste processo de eleição. Moisés, dada nova largada nas eleições, porque agora começou outra eleição, o que você tem a dizer para o nosso pessoal que está em casa, ávido para entender acontecimento após acontecimento? Primeiro, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com o Madureira, aqui no Núcleo de Jornalismo, comandado tão bem por ele. Eu acho que a questão mais que eu destacaria é a perturbação da mídia conservadora, sabe? Eu acho que a mídia está absolutamente perdida esses acontecimentos que você aí enumerou e que nós vamos comentar um a um, mas eu queria destacar isso. Eu gostaria, inclusive, que a gente aprofundasse o debate sobre isso. Como é que a mídia hegemônica, a mídia comercial, certo, está trabalhando esses episódios que eles já estão trabalhando aí desde antes do impeachment, né? Poderíamos dizer lá já em 2013, etc., visando esse período que nós estamos aí próximo de dia 7, né? 7 de outubro. 7 de outubro, as eleições, eles estão trabalhando nesse sentido. E falta o quê? 26 ou 27 dias, acho que é 26 dias ou 27 dias, certo? E os caras estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Claro que eles estão atirando, né? Eles estão atirando, etc., tal, para destruir a possibilidade do retorno do projeto popular, representado, como você bem falou, agora na chapa Haddad e Manuela, certo? Lula agora é Haddad e Manuela, certo? Então, esse projeto da mídia hegemônica é para impedir que haja a continuação, a quinta eleição ganha pelo campo popular. Eu acho que eles estão perdidos porque o que eles desejavam, e eles fazem um jornalismo mesmo de desejo, certo? Eu me lembro que o Merval Pereira chegou a comentar na semana passada, a gente não teve aqui discussão, de que era Marina e Ciro é quem deve ir para o segundo turno, certo? Então, quer dizer... E esse está mais perdido mesmo que... Esse estava perdidaço e tal, etc. E hoje passei na banca, hoje nós estamos aqui exatamente no dia 12, né, do 9, e passei na banca, então é o seguinte, 5 chamadas na capa do Globo, citando Lula, ou o PT, ou a chapa Haddad e Manuela, certo? Então, quer dizer, inclusive a manchete, após 17 recursos, PT lança e tal, etc. Dando até a ideia de que
Não foi uma coisa assim, uma proibição ao Lula, um impedimento do Lula, né? E foi exatamente uma perseguição política. Mas isso não deixou os caras alegres. Isso é que é o mais trágico para eles, é que, pô, impediu o Lula, tudo bem, mas todas as avaliações indicam que o candidato do Lula vai para o segundo turno. Então, eu acho que esses dados que você colocou aí nos trazem isso, um desespero da mídia, e a mídia, a gente já sabe, já discutimos isso várias vezes, né, que uma ex-presidente da ABERT disse que quem faz oposição no Brasil, na época, aos governos populares, era a mídia. Então, continua. Que é o grande partido, não mudou muito. Que é o grande partido, né, quer dizer, dos bancos, o grande partido das classes dominantes é a mídia, em particular a Rede Globo e tal. Então, se eles estão desesperados, e como disse Brizola, né, quer dizer, se eles estão mal, é porque a gente está bem. Se a gente está bem, é porque eles estão mal e tal. Então, Moisés, o que eu queria começar a destrinchar para a pessoa que está em casa acompanhar um pouco um raciocínio, sem tese de teoria da conspiração, mas veja, a partir do momento que o TSE tomou a decisão de impugnar a candidatura do Lula, nós tivemos uma ordem de acontecimentos, né, que todo mundo, inclusive os institutos de pesquisa, todos eles chegaram a um determinado momento e congelaram as pesquisas, né, desse um breve intervalo aí nesses 10 dias, eles deram um intervalo de 3, 4, 5 dias para esperar o impacto das decisões, o impacto do tempo de televisão, da campanha de televisão, o anúncio de determinadas candidaturas, para ver como é que ia evoluir as pesquisas. Então, qual era a aposta, pelo menos que era apresentada? A aposta era o seguinte, que quando começasse a televisão, o Alckmin ia disparar, subir. Isso que você aqui no programa falou assim, ó, não acredito, ele perdeu para o dólar e tal. Pois é, não está mais perdendo para o dólar, mas está ali, está Não, ele está ensalçado aí. Ele está... Para perturbar o Haddad, né? Exato, está lá naquela maracutaia. O Bolsonaro, todo mundo dizendo que o Bolsonaro era uma candidatura fraca, tal, aquela coisa toda. E depois do episódio que aconteceu semana passada, Bolsonaro consolida a sua posição. Que as pessoas estão dizendo o seguinte, a candidatura do Bolsonaro não cresceu. É verdade, a candidatura do Bolsonaro não teve um boom de apoio, mas o fato ocorrido, não estou discutindo se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas o fato ocorrido consolidou a posição do Bolsonaro, porque todas as pesquisas mantiveram Bolsonaro naquele patamar ali do... Por que eu digo consolidou? A expectativa era que o Bolsonaro começasse a perder voto para o Alckmin, porque é o público aonde o Alckmin pode tirar voto, certo? O Alckmin não cresceu com o tempo de televisão. O Bolsonaro teve esse fato que não deu crescimento a ele, mas acaba consolidando ele numa determinada posição, e para a campanha dele uma posição, digamos assim, de certa forma confortável, né, para a campanha dele. E a única candidatura que teve crescimento efetivo com todos os acontecimentos, mesmo antes do anúncio do Lula, foi a candidatura do Haddad, que subiu já para 10%. Detalhe, Datafolha, na semana passada, na terça-feira, registrou uma pesquisa, circulou até no Zap, nas redes sociais, uma pesquisa do Datafolha que colocava o Haddad já com 20%. Essa pesquisa do Datafolha era 20% Haddad, depois o Bolsonaro, depois Marina, Ciro e o Alckmin lá embaixo. Essa era a ordem, mas não deram publicidade a essa pesquisa. Logo depois dessa pesquisa, veio a pesquisa do Globo, botando o Bolsonaro, o Ibope, né, do Globo não, do Ibope, botando o Bolsonaro em primeiro,
Marina em segundo, Ciro em terceiro, o Alckmin em quarto e o Haddad abaixo do Alckmin. No dia seguinte a essa notícia, ocorreu o fato lá em Juiz de Fora. E a partir daí, todas as discussões, ou seja, essa cadeia de acontecimentos, há 20 e poucos dias da eleição, como você falou, ela aponta para uma situação de alta temperatura. Eu acho isso mesmo. Eu acho, mais um pouco até, viu, Madureira, que é o seguinte, tem armação no ar. Houve uma reunião do Bolsonaro com os 3 filhos do Roberto Marinho. Certo? E logo em seguida, houve a entrevista com o general Mourão no Globo News. Então eu queria, como meu foco aqui é encostar aí na testa da mídia, era importante registrar o quê? Quem acompanhou durante a semana as sabatinas ali no Globo, na Globo News, que é da Globo, né, mas é o canal de jornalismo deles, só jornalismo, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes não, a vice do Ciro Gomes, é o nome dela, a Cátia Abreu, certo? O Haddad, certo? Que são os 2 vices mais que eles bateram direto, é o seguinte, o Haddad teve 80 interrupções. 80 interrupções. Isso tem um vídeo no GGN, o canal do Nassif, que passa todas as interrupções. O cara está falando, o cara deu um comentário ali, interrompeu para tirar o raciocínio ou até para parar o cara falar e tal. 80 em 1 hora de programa. Isso quer dizer, se você dividir 60 minutos por 80, dá menos de 1 minuto. Não, tem mais de uma paralisação por minuto. Porque se fosse 60 paralisações em 60 minutos, seria uma paralisação por minuto. Mas 80 é 20, né? É 1/3 de 60. Então, você teve 1,3 paralisações por cada minuto. Certo? Então, você teve a cada 20 segundos uma paralisação, se considerar a média. Uma interrupção do raciocínio. Uma tentativa de interrupção. Não, tentativa algumas e outras interromperam mesmo. Algumas o Haddad continuou falando, etc. Tal. E o Mourão? Nenhuma. No Mourão, ninguém parou o Mourão. Inclusive, levantaram a bola para o Mourão. Mourão, você concorda com as colocações do Bolsonaro, de que todo mundo tem que andar armado, sei lá o quê? Aí o Mourão falou, a gente tem que entender que o candidato fez essa marca e tal, mas não é bem assim, eu estou aqui na vice, entendeu? Mas... O Mourão, inclusive, entrou com um pedido de substituição do Bolsonaro nos debates, entrou hoje. Ah, foi? Já entrou no TSE com um pedido de substituição. Então, é bem provável que eles façam isso, certo? Que por quê? Porque essa análise é do Nassif. Ele está analisando que, devido a isso que você falou, que está mais ou menos consolidado que o Bolsonaro vai para o segundo turno, a estratégia, junto com a Globo, já reformulou, que é o seguinte, humanizar mais o Bolsonaro. Por mais que ele não ajuda, né? Ele deitado no... Eu acho que não vai ter santo que ajude. Ele deitado no hospital, ele aponta... Entendeu? É que, na verdade, ele está fazendo campanha pro Lula. Antes de passar para você, eu queria registrar que é o seguinte, o Bolsonaro parece mesmo que consolidou ir para o segundo turno. Porém, contudo, entretanto, ele aumentou a rejeição. E eu queria lembrar 2 aspectos. Qual foi a última pesquisa? Hoje nós estamos na quarta-feira. Qual foi a última pesquisa? A de ontem, terça, do Ibope. E segunda-feira foi qual? Da Datafolha. Datafolha. Não, terça da Datafolha. Não.
Ontem foi do Ibope, segunda do Datafolha. Eu sei, segunda da Datafolha. Isso. E quarta do Ibope. Não, quarta não, ontem foi terça, pô. Então, ontem Ibope. Então, terça Ibope, segunda Datafolha. Qual foi a pesquisa que foi feita primeiro? A pedida pelos empresários e pelos banqueiros Não, fizeram... não, aquela não conta. Sabe? Ó, BTG é demais. Eu não vou contar uma pesquisa do BTG. O cara, certo? O BTG eles botaram... Qual foi a primeira? A primeira foi do Ibope. Olha a estratégia da Globo. A Globo comprou as duas pesquisas, porque você sabe que quem mantém o Datafolha e o Ibope é a Globo. Certo? Se a Globo não compra e não financia, eles não têm capacidade. Não tem ninguém para comprar a pesquisa no Brasil. Certo? Não estou falando comprar o resultado, estou falando comprar o trabalho, porque realmente é um trabalho, certo? Eu ouvi 2.800 pessoas, etc., 3.000. Agora, olha bem, eu boto segunda da Datafolha, que foi feito na segunda, portanto, 4 dias depois do atentado. E depois, que foi um resultado que demonstra que a facada, do ponto de vista do Bolsonaro... Não rendeu o crescimento. Não rendeu o que ele... Não, o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro nem tinha sido cuidado ainda, ele falou, pô, nós vamos ganhar no primeiro turno. Certo? Então, a expectativa deles era enorme. Certo? Ele subiu na margem de erro, 2 pontos, no Datafolha. Porque você tem que comparar dentro da mesma pesquisa. Você não pode comparar a Datafolha com o Ibope, não dá. Por quê? Porque a metodologia é diferente. Um é feito por telefone, outro é feito presencial. Eles têm amostragem diferente, margem de erro diferente. Então, é o seguinte, na pesquisa do Datafolha, o Bolsonaro subiu apenas 2 pontos, que, do ponto de vista da pesquisa, é dentro da margem de erro. A pesquisa anterior já disse que o Bolsonaro podia ter 22, ele podia ter 25 ou 19. Isso. E ele subiu para 24. Portanto, na pesquisa anterior, ele poderia estar em 25 e está em 24. Então, tecnicamente, ele não teria subido, certo? Ele subiu dentro da margem de erro. E a pesquisa do Ibope foi feita logo após o atentado, o que capta melhor assim, o ânimo naquele momento, porque ninguém sabe direito o que aconteceu, circulou notícia de que foi uma arrumação, mas ele subiu um pouco mais com relação ao anterior. Então, isso demonstra que a facada não teve uma repercussão desejada e tal. A outra coisa é por que a Globo publicou primeiro o do Datafolha e depois do Ibope. Será que o Ibope fez a pesquisa no domingo e no sábado e domingo. Teve a segunda toda. E o Datafolha fez a pesquisa na segunda. E concluiu para o Jornal Nacional. Isso quer dizer que o Ibope tinha o resultado da pesquisa domingo à noite. Porque o Ibope e o Datafolha não são tão distintos do ponto de vista de tecnologia. Se a Folha fez a pesquisa durante o dia e de noite tinha um resultado, o Ibope, que fez no sábado e no domingo, no domingo à noite tinha um resultado. Então, eles divulgaram o Datafolha, mesmo tendo já o resultado do Ibope. Claro, do ponto de vista do mercado, eles não vão publicar duas pesquisas no mesmo dia, para poder chamar a atenção. Até porque a campanha da mídia é pesquisa. A Globo News fez 1h30 de Globo News, do Jornal das 10, sobre pesquisa. Certo? Então, é importante. Agora, eu queria só para encerrar essa minha colocação, que é o seguinte, o Nassif diz que tem alguma coisa estranha ainda no ar sobre o episódio. Por quê? Porque imediatamente surgiram 4 advogados para defender o cara. Um deles nem divulgou quem é que está pagando. Um deles falou que era a igreja, 1 ou 2. Um falou que era uma pessoa que conhecia ele, mas não quis não divulga, porque tem sigilo e tal, certo? Então, parece estranho ainda esse episódio que não está bem explicado, certo? Não, vai surgir muito, já está surgindo vários outros comentários aí, que a polícia da Câmara Federal, a polícia interna, foi solicitado a eles o registro da visita dele ao parlamento, que ele teve lá em algum gabinete, conversando com alguém. Então já foi solicitado o registro de visita.
Então, tá um rebuliço aí, alguma coisa aí tá... E pode vir bobagem ainda. Exato. Isso é importante, porque o Nassif disse que a Polícia Federal Mineira é a polícia mais partidarizada. Exato. A Polícia Federal Mineira. Foi ela que manteve durante o tempo inteiro aquela coisa de que o governador foi absolvido no tribunal lá 2 vezes. Exatamente. Mas eles não satisfeitos, Moisés, este domingo, foi domingo ou segunda-feira, na Globo, depois de todas as notícias, eu esqueci de comentar, eles puxaram, e esse é um detalhe, o Palocci. A questão do Palocci. Ou seja, a delação do Palocci, que aconteceu há meses atrás, eles guardaram na gaveta para usar agora na eleição. E o Moro já convocou ele agora, a semana que vem, as 2 semanas. Exatamente. Como você falou há muito tempo, que seria na véspera do primeiro turno. Na véspera, exatamente, porque eles têm carta na manga para querer. Porque qual é o grande objetivo hoje que fica evidente? Eles não querem mais tirar o Bolsonaro do segundo turno. Por que eles não querem tirar o Bolsonaro do segundo turno? Porque eles fazem o cálculo que no segundo turno qualquer um derrota o Bolsonaro, por causa do índice de rejeição, mais alto de todos. Tudo bem. E cresceu. Então, qual é o objetivo? Não deixar que Lula ou Haddad e Manuela cheguem no segundo turno. Então, nós tendemos a assistir, de hoje até o dia 7 de setembro, uma metralhadora... 7 de outubro. Desculpa, 7 de outubro, uma metralhadora giratória não, uma metralhadora com mira laser, né? Para poder bancar o Haddad. Evitar o crescimento da candidatura Haddad e outra candidatura... Veja bem, hoje é outra candidatura chegar no segundo turno, porque eles agora é o seguinte, eles topam qualquer coisa no segundo turno junto com o Bolsonaro, menos a candidatura Lula, Haddad e Manuela. E tem um pessoal aí querendo ganhar o apoio da Globo. O Ciro fez uma declaração desastrosa. E a Marina falou, o Lula é corrupto mesmo e tal, e tal. Nunca tinha falado isso, certo? Então, é aquele negócio seguinte, olha, eu posso ser o seu representante no segundo turno. Agora, me desculpa, veja assim, a inabilidade dos dois. Se eles queriam o voto do Lula no Nordeste, acabaram de perder. Claro. Acabaram de perder. Esse é o movimento, acabaram de perder, né? Então, claro, enfim. O pessoal do MDB está né? saindo atrás do Lula, defendendo o Lula. Os caras falam, dá um negócio desse, então, né? Enfim. Bom, nós estamos aqui no Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, aonde nós estamos analisando aí os últimos acontecimentos que nós tivemos nos últimos 10 dias. Vamos ter aí 2 semanas e meia de campanha com muita novidade, muito tremor, muita emoção e muito disse-me-disse e muitas revelações, né, que nós vamos estar acompanhando passo a passo aqui no Núcleo de Jornalismo da TV. É importante você falar aí porque a gente vai tentar fazer transmissão dessa discussão ao vivo nas redes sociais para ter menos tempo entre a gravação e a exibição. Essa é uma novidade que a gente estava aí nos bastidores. Nós vamos aqui exercer a transmissão ao vivo, via redes sociais, para ter mais dinâmica dos fatos, acompanhamento dos fatos, para estar ali, para e passo, fazendo os nossos comentários. Agradecer ao Moisés mais uma vez a sua presença e você que está em casa. Nós temos certeza que estamos contribuindo para a sua reflexão. Obrigado, até a próxima. Não esqueça, www.tvcrio.org.br. Forte abraço e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.